Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jairo Beraldo, de Língua Portuguesa e Redação. E nesta aula de nosso curso, nós falaremos sobre a competência 1 da sua redação do Enem. A competência que talvez nos dê mais trabalho, a competência mais difícil de se fechar. E o motivo de nós termos tanto trabalho na competência 1 é extremamente simples. A competência 1 ela vai avaliar a correção gramatical do seu texto. E conseguir ir bem em gramática, meus amigos, na produção textual, envolve conhecer todas as regras de acentuação gráfica, todas as regras de ortografia, de concordância verbal, de concordância nominal, de regência verbal, de regência nominal, de crase, de colocação pronominal, de uso dos pronomes oblíquos, átonos e tônicos, todas as regras de pontuação, né? Só a vírgula já nos dá um trabalho danado. Então, é a competência que cobra o conteúdo mais extenso dentro da redação. Depende de todo o seu processo de formação gramatical, que vem desde o seu ensino primário até o momento em que você se encontra. Terminando o terceiro ano do ensino médio, fazendo um cursinho preparatório pré-vestibular. Então, é muita coisa. Tanto é que se nós fôssemos, de fato, fazer um curso completo de competência 1, provavelmente nós faríamos um curso anual com umas 3 horas de aula por semana para conseguir trabalhar todos esses conteúdos. Nós não temos essa possibilidade, né? Nós não temos esse tempo. Então, na verdade, o que nós faremos na aula sobre competência 1, meus amigos, é tentar direcionar um pouquinho o raciocínio de vocês acerca de como os corretores chegarão à sua nota, quais são os desvios que serão mais penalizados pelo corretor, quais são os elementos a serem mais evitados. Agora, esse estudo da gramática eu preciso que você faça paralelamente às nossas aulas. Pegue as redações que vocês recebem corrigidas em suas escolas, observem quais são os desvios gramaticais mais comuns nessas redações e comecem o seu estudo gramatical a partir desses desvios. Se você tem recebido redações com muitos apontamentos acerca da acentuação gráfica, vai estudar as regras de acentuação gráfica. Você tem recebido muitos apontamentos ligados à concordância, à vírgula, à colocação pronominal. Vá fazer estudos específicos no livro de gramática sobre cada um desses assuntos. Vocês vão perceber que tudo isso vai demandar de vocês algum tempo. Mas aqui vamos a algumas dicas, a algumas orientações que podem fazer com que você faça sua nota subir rapidamente. Faça com que você não cometa certos desvios e que te dê mais segurança em relação a certas dúvidas que nós temos sobre essa competência. Para isso, nós vamos utilizar o próprio manual de correção adotado pelo Enem. O próprio manual utilizado no curso de correção, no curso de formação dos corretores do Enem, feito pelo INEP. Esse material, pessoal, até o ano passado era sigiloso. Neste ano o INEP tornou público, disponibilizou para os candidatos. Você consegue baixar esses manuais dentro do próprio site do INEP. Aqui no nosso curso, nós vamos enviá-los para vocês. Eu diria que os melhores livros de redação para Enem são os próprios manuais utilizados nos cursos de correção. É por meio deles que o Enem ele consegue treinar o seu corretor. São eles que determinarão quais são os elementos a serem, de fato, observados pelos corretores em seu texto. Então, vamos lá. Esse é o manual de 2019, do ano passado, é o último manual que foi divulgado, de 2020 ainda não foi. Estamos aqui falando em competência 1. Vejam, ele era sigiloso antigamente, agora não mais. Primeira coisa que eu quero que nós observemos, meus amigos, é a matriz de referência da competência 1 e a grade específica da competência 1. Ou seja, quais são as orientações dadas pelo Enem para que o corretor chegue exatamente às suas notas. Ao 200, ao 160, ao 120, ao 80, ao 40 e ao 0. Então, vamos até lá.
Aqui. Matriz de referência da competência 1. Apresentamos abaixo a matriz de referência para a redação da competência 1. Quando você recebe seu espelho de redação corrigido pelo Enem, com a sua nota, o que aparece para cada competência é essa matriz de referência. Então vejam, competência 1, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. O candidato que atinge o nível 5, nota 200, ele demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Desvios gramaticais ou de convenções de escrita serão aceitos somente como excepcionalidade e quando não caracterizem uma reincidência. Dominar bom domínio da modalidade escrita. Nível 4, 160. Domínio mediano, nível 3, 120. Domínio insuficiente, nível 2, nota 80. Domínio precário, nota 40. Desconhecimento da modalidade escrita formal, nota 0. Só que observem, meus amigos, que há aqui uma espécie de gradação entre os níveis. Excelente domínio, bom domínio, mediano, insuficiente e precário. Vejam que essas palavras, elas são de certa maneira vazias, elas são meio vagas. Jairo, como assim domínio mediano? Como assim domínio insuficiente? Como assim domínio bom ou excelente? Em razão de essas palavras serem, entre aspas, subjetivas, vagas, veio o INEP e trouxe para os corretores uma grade que eles chamam de grade específica. E lá eles detalham um pouquinho o que seria cada um desses elementos. Vejam. Grade específica. Nível 5. O que seria um excelente domínio da língua portuguesa? Seria um texto com, no máximo, uma falha sintática e com, no máximo, 2 desvios gramaticais. Então, meus amigos, se vocês tiverem mais que 2 desvios gramaticais, ou seja, 3, a sua nota já é 160. Se você errou um acento, se você errou uma vírgula, e se você errou uma crase, a sua nota já é 160. Ou, você não teve desvios gramaticais. Não teve. Mas você teve 2 falhas sintáticas. Com 2 falhas sintáticas, a minha nota também já cai do 200 para o 160. Então, eu posso ter, no máximo, uma falha sintática e, no máximo, 2 desvios gramaticais. Jairo, mas eu não entendi. Qual é a diferença entre falha sintática e desvio gramatical? Qual que é a diferença entre essas 2 estruturas? Vamos tentar entender essa diferença. Primeiro, tentemos verificar o que seriam falhas sintáticas. Está aqui, ó. A estrutura sintática é objeto de avaliação da competência 1, juntamente com os desvios, uma vez que esse aspecto também faz parte das regras da língua portuguesa. Aquelas que dizem respeito à sintaxe. Uma estrutura sintática convencional pressupõe a existência de determinados elementos oracionais que se organizam na frase e garantem a fluidez da leitura e a apresentação clara das ideias do participante, organizadas em períodos bem estruturados e completos. Esse trecho aqui é extremamente importante para nós. Uma correta estrutura sintática, meus amigos, pressupõe a presença de períodos, ou seja, de frases organizadas a partir de orações, frases que possuem verbos, organizados de maneira estruturada, bem estruturada e completa.
Então, se eu tenho um período mal estruturado, por exemplo, mal articulado pelos conectivos, mal relacionado pelo sistema de pontuação, eu tenho uma falha sintática. Se eu tenho um período incompleto, por exemplo, eu separei oração principal de oração subordinada por um ponto final, eu tenho uma falha na estrutura sintática. Oração subordinada e oração principal ficam sempre no mesmo período, na mesma frase. Os textos com falhas relacionadas à estrutura sintática geralmente apresentam períodos truncados e justaposição de palavras, ausência de termos ou excesso de palavras. Então, os desvios sintáticos mais comuns nos textos são o truncamento sintático, nós vamos ver o que é isso, a justaposição de palavras, veremos também o que é isso, a ausência de termos ou excesso de termos. Pode haver ainda a presença de um ponto final separando duas orações que deveriam constituir um mesmo período. Já respondemos o que é o truncamento. Ocorre o truncamento quando você pega duas orações que deveriam estar na mesma frase, no mesmo período, e coloca um ponto final. Por exemplo, eu espero que vocês passem no vestibular. Em eu espero que vocês passem no vestibular, eu espero é minha oração principal. Que vocês passem no vestibular é minha oração subordinada substantiva objetiva direta. Essa oração subordinada ela tem que estar na mesma frase que a oração principal. Então, se eu coloco um ponto final, eu espero, ponto, que vocês passem no vestibular, erro sintático. Eu tenho um truncamento. Se eu digo que o Brasil não desenvolveu políticas de inclusão quando aboliu a escravidão negra em 1888. Quando aboliu a escravidão negra em 1888, meus amigos, isso é uma oração subordinada adverbial temporal. Ela tem que estar no mesmo período, ela tem que estar na mesma frase que a sua oração principal. O Brasil não desenvolveu políticas de inclusão. Se eu coloco um ponto final, o Brasil não desenvolveu políticas de inclusão, ponto. Quando aboliu a escravidão negra em 1888, ponto, eu tenho um truncamento sintático. Se eu digo que os alunos que fazem o nosso curso obterão os resultados que pretendem. Galera, que pretendem é uma oração subordinada adjetiva, se refere a resultados. Eu não posso colocar os alunos que farão o nosso curso, ponto, obterão um resultado, ponto, que pretendem. Eu não posso colocar esse ponto final. Oração subordinada e oração principal vêm sempre dentro de um mesmo período. Ou o contrário, pode acontecer de eu ter uma vírgula no lugar de um ponto final que deveria indicar o fim de uma frase. A justa posição. Então, na justa posição, meus amigos, eu vou pegar duas frases que deveriam ser frases diferentes, dois períodos que deveriam ser períodos diferentes e colocá-los em um período só. E uni-los em um período só. Se eu faço isso, eu tenho o problema da justa posição. Ok? Então, o que vai ser o truncamento? Pegar uma frase só e dividir em duas. Errado. O que vai ser a justa posição? Pegar duas frases que deveriam ser diferentes e uni-las em uma única. Ok? Aí ele ainda diz, a frequência com que essas falhas ocorrem no texto e o quanto elas prejudicam sua compreensão como um todo é o que ajudará a definir o nível em que uma redação deve ser avaliada. A estrutura sintática deve ser observada para a avaliação correta do texto.
Se ele não possui uma sintaxe estruturada, é avaliada no nível 0. Tira nota 0 na competência 1. Apresentando ou não desvios, se possui uma estrutura sintática deficitária, com muitos desvios, o texto será avaliado no nível 1. E assim, sucessivamente. O que caracteriza uma estrutura sintática deficitária, regular, boa e excelente? Primeiramente, a estrutura sintática deficitária é claramente identificável quando as diversas falhas de estrutura sintática interferem na fluidez da leitura do texto. Trata-se de textos que apresentam leitura truncada, ao longo dos quais interrompemos a leitura em certa altura e retomamos de um ponto precedente porque as ideias passaram a não fazer certo sentido, justamente pela pontuação prejudicada. Atentemo-nos para o fato de que não estamos falando de um texto de letra difícil, não é letra ruim, mas de questões que se referem à maneira de escrever do candidato, com muitas orações justapostas ou com muitos truncamentos. Então, se eu, corretor, gente, eu tenho que parar o seu texto, parar a leitura, voltar e ler novamente, porque eu não estou entendendo, porque há muitos trechos truncados, ou seja, orações que deveriam estar numa frase só e você separou, ou porque há muitos trechos justapostos, você pegou várias frases e uniu em uma só, isso vai caracterizar uma estrutura deficitária. Estrutura regular ou boa será determinada por um texto que apresenta fluidez de leitura, mas em que se verificam algumas falhas. A diferenciação entre estrutura sintática regular ou boa vai se dar assim pela quantidade dessas falhas, segundo o conjunto textual apresentado pelo participante. Aqui temos uma diretriz importante. Textos que apresentam predominância de parágrafos formados por um único período deverão ser avaliados como textos de estrutura sintática regular, característica do nível 3. Ou seja, não faça no seu texto parágrafos formados por uma frase só, por um período só. Se você fizer isso, sua nota na competência 1 não ultrapassará o nível 3, não ultrapassará o 120. Jairo, qual sugestão você me dá então? Divida os parágrafos em períodos com base na quantidade de estruturas exigidas pelo parágrafo. Jairo, me explique isso. Nós veremos juntos, meus amigos, que o parágrafo de introdução ele é formado por 3 partes. Um repertório de abertura, uma problematização e uma tese. Se ele tem 3 partes, via de regra, você vai fazê-lo com 3 períodos. Um para o repertório, um para a problematização e um para a tese. O parágrafo argumentativo, ele via de regra, possui 4 partes. Tópico frasal, repertório da argumentação, análise do repertório e conclusão. Então, via de regra, você vai fazê-lo com 4 períodos. A conclusão, ela possui 3 ou 4 partes. Período de retomada do tema, proposta e período de encerramento. Nesse caso, você faria com 3 períodos. Se você optar por fazer 2 propostas, período de retomada do tema, proposta 1, proposta 2, período de encerramento. Você faria com 4 períodos. Adote isso como norte para que você consiga organizar bem o seu parágrafo, evitando parágrafos com um único período, com uma única frase, o que te dá 120. E com isso você vai conseguir também evitar tanto o truncamento quanto a justaposição. Você vai evitar o truncamento, evitar de separar o que deveria estar unido. E você também vai evitar a justaposição, que é de unir o que deveria estar separado. Vocês vão perceber pela análise de texto que nós faremos nas nossas próximas aulas, que é um critério bem interessante. Tanto para a organização das ideias do seu texto, para a manutenção do projeto do seu texto, quanto para evitar
estruturas sintáticas. Tudo bem? Aí seguimos. Vem lá. Cadê? Aqui. Atenção. Se um texto apresentar metade dos parágrafos constituídos por um único período, por uma única frase, e a outra metade corresponder a parágrafos com mais de um período, a estrutura sintática do texto pode ser avaliada como boa ou até como excelente, se for o caso. Então, olha o que ele tentou mostrar aqui. Que é bom você evitar a predominância de parágrafos formados por um único período. Não pode ser mais da metade do seu texto. Pode acontecer, mas não pode ser mais da metade. Eu sugiro que não aconteça. Eu sugiro que você não corra esse risco. Tente fazer uma divisão de períodos dentro do parágrafo com base nas estruturas de cada parágrafo. Introdução, repertório, problematização e tese. 3 períodos. Desenvolvimento, tópico frasal, repertório, análise do repertório, conclusão do parágrafo. 4 períodos. Proposta de intervenção, conclusão. Frase de retomada do tema, proposta 1, proposta 2, período de encerramento. Ou frase de retomada do tema, proposta única, período de encerramento. Então você vai trabalhar com, em média, 3 períodos na introdução, 4 períodos no D1, 4 períodos no D2 e 3 ou 4 na conclusão. Tudo bem? Aqui no nível 5, estrutura excelente, ele vai falar de uma falha única, na estrutura sintática. Mas aí, meus amigos, eu queria que nós começássemos a analisar os problemas ligados à estrutura sintática. O que, de fato, será considerado um problema pelo seu corretor. O que, consequentemente, vai te levar a decréscimo de nota. Está aqui. Problemas comuns de estrutura sintática. Há uma variedade de problemas que podem levar à falha na estrutura sintática. Elencamos a seguir os mais comuns. Recordamos que as falhas de estruturas sintáticas estão indicadas por um X em roxo, conforme legenda constante da introdução. Truncamento dos períodos. Como podemos observar no exemplo 2, uma falha de estrutura sintática refere-se ao truncamento dos períodos em que se separam orações principais de subordinadas, 2 orações coordenadas, ou simplesmente se isolam em períodos ou frases partes de uma oração que deveriam constituir um único período. Então vejam, quando você pega 2 estruturas que deveriam estar numa mesma frase e você as separa em frases diferentes, truncamento dos períodos. Olha o exemplo. Além disso, as crianças também se tornaram alvos dessa manipulação, deixando a infância de lado para usarem aplicativos que, de muitas vezes perigosos e não adequados para menores, tendo em vista que, na maioria das vezes, tem usuários querendo se aproveitar das crianças. Observem, meus amigos, que de fato é um trecho com uma estrutura bem ruim. Ele possui outros desvios além do desvio de estrutura sintática. Mas vamos falar aqui especificamente do truncamento. Meus amigos, essa pessoa traz uma oração principal. As crianças também se tornaram alvos dessa manipulação. E ela traz em sequência 2 orações subordinadas. Ela traz em sequência 2 orações subordinadas adverbiais reduzidas de gerúndio. A primeira delas é uma oração subordinada adverbial causal reduzida de gerúndio, deixando a infância de lado para usarem aplicativos. É a causa de elas se tornarem alvos. Então, as crianças também se tornaram alvos dessa manipulação porque deixaram de lado a infância para usarem aplicativos. Aí ele vai e diz
que muitas vezes são perigosos e não adequados para menores. Porque, na maioria das vezes, há usuários querendo se aproveitar dessas crianças. Se vocês observarem, essa segunda oração subordinada, que aí está, ela é a causa de esses aplicativos serem perigosos. Por duas vezes, essa pessoa separou oração principal de oração subordinada por ponto final. Eu não posso fazer essa separação, meus amigos. Eu teria que ter colocado. Além disso, as crianças também se tornaram alvos dessa manipulação. Vírgula. Visto que deixaram a infância de lado para usarem aplicativos. Ponto final. Eles, né, os aplicativos, muitas vezes são perigosos e não adequados para menores, vírgula. Tendo em vista que, muitas vezes, há usuários querendo se aproveitar das crianças. Então, eu teria que ter mantido oração principal e oração subordinada, ponto. Oração principal, oração subordinada. Jairo, quem comete muito esse tipo de erro? Comete muito esse tipo de erro aquele aluno que fica noiado com a ideia de que frase longa é errada. O aluno está fazendo lá uma frase, ele faz uma frase com 4 linhas, ele fica desesperado, ele vai lá e coloca um ponto final em qualquer lugar. Porque colocaram na cabeça dele que frase longa é errada. Meus amigos, não existe nenhum critério de correção que vai avaliar seu texto pelo fato de a frase ser longa ou curta. Eu vou avaliá-la pelo fato de ela ser certa ou errada. Às vezes a sua frase ela tem 3 linhas, ela tem 4 linhas, mas ela é correta. Você precisava dessas 3, 4 linhas para concluir essa estrutura sintática, para concluir esse raciocínio. E se eu vou lá e forço um ponto final de qualquer jeito, eu gero um problema de truncamento. Eu não posso simplesmente separar por separar duas estruturas. Ah, separei aqui esses 2 elementos em ponto final. Por quê? Não, porque ficou longo. Errado. Errado. O corretor ele não vai avaliar seu texto pelo tamanho da frase. Ele vai avaliar pelo fato de ela ser correta ou errada. Por mais longo que seja a minha frase, se ela é formada por oração principal e oração subordinada, tem que estar junto. Eu não posso separar. Então, cuidado com isso. Não separe frase simplesmente porque você acha que está longo. Observe a estrutura sintática. Observe se você não está separando uma oração principal de uma oração subordinada. Porque senão você corre o risco de cair aqui no truncamento. A pontuação ideal desse trecho, meus amigos, seria, além disso, vírgula. As crianças também se tornaram alvos dessa manipulação, vírgula. Visto que deixaram a infância de lado para usarem aplicativos. Ponto. Eles, né, os aplicativos, são muitas vezes perigosos e não adequados para menores, vírgula. Tendo em vista que, na maioria das vezes, há usuários querendo se aproveitar das crianças. Ponto final. Oração principal e oração subordinada no primeiro período, oração principal e oração subordinada no segundo período. Seguindo. Vamos agora à justaposição de orações e ou períodos. Outra falha relacionada à estrutura sintática é caracterizada por períodos e orações que deveriam ser independentes, que deveriam formar frases diferentes, mas foram justapostos, formando períodos únicos. O exemplo 7 ilustra em diversos momentos ao longo do texto esse tipo de falha. Vamos lá?
O comportamento de pessoas que usam a internet é simplesmente de amor. Por usar um simples aparelho celular, ela tem o mundo em suas mãos, com dicas de estudo, informação e tudo sobre o mundo. Tem em suas mãos as redes sociais, na qual se pode fazer tudo, postar suas coisas e seu dia a dia. A internet pode até mudar seu estilo de vida para um jeito melhor. Igualmente as informações, quanto mais tivermos, mais cientes estaremos. Mas nem tudo é bom. Temos várias ilusões de liberdade de si mesmo, ocasionando um grande problema em grande proporção. Meus amigos, vejam que é até difícil de ler esse trecho. É bom lembrar que o manual ele traz exemplos de textos que foram elaborados por candidatos no Enem no ano anterior. Esse é o manual de 2019, então ele traz textos de 2018, cujo tema era a manipulação do usuário de internet pelo controle de dados. Vejam que, de fato, meus amigos, o truncamento e a justaposição atrapalham a leitura. Vocês devem ter percebido que eu fico toda hora travando, parando, tentando entender o que o cidadão quis dizer para continuar a minha leitura. Esse indivíduo aqui, ele simplesmente resolveu, né, emendar uma ideia na outra, dentro de uma mesma frase, dentro de um mesmo período. Então eu não sei até que ponto uma ideia acaba e outra começa, ou se é uma continuidade da mesma ideia. Vamos tentar reorganizar isso, meus amigos. O comportamento de pessoas que usam a internet é simplesmente de amor. Ponto. Então, ponto final. Por usar um simples aparelho de celular, vírgula, ela tem o mundo em suas mãos, com dicas de estudo, informação e tudo sobre o mundo. Ponto. Ela tem em suas mãos as redes sociais, nas quais se pode fazer tudo. 2 pontos. Postar suas coisas e seu dia a dia. Ponto final. Ela, né, a internet, pode até mudar o seu estilo de vida para um jeito melhor. Ponto final. Da mesma maneira, as informações, 2 pontos. Quanto mais tivermos, vírgula, mais cientes estaremos. Ponto final. Porém, nem tudo é bom, vírgula. Temos várias ilusões de liberdade de si mesmo, ocasionando um grande problema em grande proporção. Vejam que nós até conseguiríamos, pessoal, repontuar isso aqui. Mas ainda assim não ficaria bom. A gente percebe que é um texto bem desorganizado sintaticamente. Né? E um dos motivos é a justaposição. A pessoa saiu emendando uma oração na outra, sem ponto final. Né? Nós temos um trecho aqui com mais de 10 linhas, sem nenhum ponto final. Seguindo. O terceiro caso que nós temos, pessoal, de falhas da estrutura sintática seria o excesso, a duplicação ou a ausência de palavras. Quando se verifica o excesso ou a ausência de elementos sintáticos não relacionados ao problema de regência ou de paralelismo, deve-se considerar uma falha de estrutura sintática. Por exemplo, muitos garotinhos já são bastante famosinhos pelas as redes sociais. Meus amigos, pelas as redes sociais. O pelas é a preposição per mais o artigo as. Então, quando eu digo pelas, eu já tenho a presença do artigo as. Então, eu não preciso falar pelas as redes sociais, eu digo pelas redes sociais.
Eu não digo que o trabalho foi feito pelos os engenheiros. Eu digo que o trabalho foi feito pelos engenheiros. Então, nós temos aqui um caso de excesso. Eu coloquei 2 artigos na mesma construção, não precisava. É uma falha sintática. Se eu pego aqui, pessoal, o exemplo 11. Como vimos que crianças, adolescentes, jovens, adultos, até mesmo os idosos, entram nas redes sociais, sempre ficar atento. Tudo acontece nas redes. Lá conhecemos pessoas maus que fazem iludir as crianças e até mesmo os adultos que caem nas conversas. Observem que nesse caso, pessoal, que fazem iludir as crianças. Notem que nesse caso nós temos um problema de ausência de palavras. Veja, em uns momentos verificamos que se trata de um desvio de regência no trecho. Sempre ficar atento a tudo o que acontece nas redes. E em outro, uma falha de estrutura sintática. No trecho, lá conhecemos pessoas maus que fazem iludir as crianças. Notem, pessoal, que nesse caso, logo após o verbo fazer, falta alguma palavra, falta alguma coisa. Nesse caso, nós temos a presença de uma falha agora, não pelo excesso, não pela duplicação, mas pela falta, pela omissão de palavras. Por isso é muito importante, meus amigos, fazer rascunho e ficar atento na hora de passar a limpo. Acontece às vezes de quando nós estamos escrevendo, sem querer, escrevermos uma palavra 2 vezes. O trabalho foi feito por João. O mundo precisa de mais pessoas competentes. Eu preciso de você. Ou o contrário, né? Nós estamos escrevendo e nós comemos uma palavra. Eu preciso você. Né, o Pedro fez importantes, né, eu esqueço lá da palavra coisas importantes. Então, tanto essa duplicação, mesmo que sem querer, quanto essa omissão, mesmo que sem querer, são tidos como falhas sintáticas. 2 falhas sintáticas, você já perde nota na competência de número 1. Então, o que nós vimos até agora, meus amigos? A competência 1 ela vai avaliar de vocês 2 coisas. Ela vai avaliar a estrutura sintática e ela vai avaliar erro gramatical. O que ela considera falha de estrutura sintática? Justaposição de períodos. Eu tinha 2 elementos que deveriam estar num período só, numa frase só, e eu separo. É o truncamento nesse caso. Estou separando o truncamento de um período. Justaposição. Eu pego períodos diferentes, frases diferentes e eu uno em uma só. E terceiro, repetição desnecessária de palavras ou omissão desnecessária de palavras. Então, repetindo, truncamento. Pego 2 estruturas que deveriam estar num período só e separo. Separo a oração principal de oração subordinada. Justaposição. Pego estruturas que deveriam estar em períodos diferentes e uno. Coloco tudo dentro de um mesmo período. E por último, as repetições desnecessárias de palavras ou as omissões desnecessárias de palavras. Meus amigos, junto a esse curso irá o manual de redação. Vejam que ele traz vários exemplos para cada situação. Seria importante que você lesse todos os exemplos, o próprio manual traz a análise de cada um deles. Faça esse trabalho que certamente você vai ter um acréscimo de notas nessa competência. Certamente o seu desempenho será maior. No próximo encontro, falaremos especificamente dos erros gramaticais. Tudo bem? Aquele abraço, meus amigos. Até a próxima, se Deus quiser. Espero que essa aula tenha ajudado. Até mais!